cumprimento da igreja com a paz do Senhor. Amém. Aproveitando que os irmãos estão de pé, vamos abrir nossas Bíblias. Romanos, capítulo de número 8. Romanos, capítulo de número 8. Com cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e o teu sangue verteu para salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, aleluia, sim, meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos Romanos, capítulo de número 8, somente o versículo 1 e o versículo 2, eu estarei lendo, logo após os irmãos podem se assentar. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Os irmãos podem se assentar, glorificando o nome do Senhor. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por essa oportunidade de mais uma vez estar trazendo a palavra do Senhor. Confesso para os irmãos que eu estava com frio na barriga. Eu fico às vezes andando para lá e para cá, mas é para eu ficar distraído, me distrair um pouco, porque é muita responsabilidade. E eu fico ali na cabine de som, os irmãos, se observar, eu fico para um lado, para o outro, fico em pé, fico sentado. É porque a glória de Deus é assim, irmãos, é uma responsabilidade muito grande trazer a palavra do Senhor. Quantas pessoas são mais sábias, mas o Senhor ele escolhe aqueles que não são para confundir os que são. Irmãos, estamos diante de uma palavra muito bonita, uma palavra também muito conhecida, a qual o apóstolo Paulo ele escreve a epístola aos Romanos. E Paulo ele vem escrever no capítulo de número 8, um versículo muito lindo, que se eu fosse dar um tema para este versículo, eu daria: a graça de Deus me alcançou. Quantos foram alcançados pela graça de Deus? E nós vimos que este versículo é um versículo muito lindo, mas eu queria falar um pouco da vida desse homem que escreveu esse versículo. A Bíblia vem dizer em Atos capítulo de número 9, se não me falha a memória, vem dizer sobre a vida de Saulo de Tarso, um homem muito instruído na lei, um homem muito sábio, um homem muito inteligente, um homem que teve o privilégio de estudar em uma das melhores faculdades, a faculdade de Gamaliel, um homem que, se você olhasse pela humanidade, olhos humanos, carnais, era um homem que talvez nem tinha defeito, olhando assim, se for medir por inteligência, um homem que era poliglota, falava em vários idiomas, mas a gente vê todas essas características, mas de todas essas características tinha uma que marcou a vida de Saulo. Saulo, além dessas características, ele tinha outra função, e o que é? Ele perseguia a igreja de Jesus. A Bíblia vem dizer que Saulo, se Saulo soubesse, se fosse dia de hoje, que tivesse um povo aqui adorando a Deus em espírito e em verdade, um povo que não vê dificuldade, um povo que vem a adorar a Deus em meia circunstância, vem adorar a Deus em meia tristeza. Muitas das vezes não sabemos como está a nossa vida, nosso lado, nosso irmão.
Muitas das vezes a gente não sabe como o nosso irmão chegou do nosso lado, mas Jesus, ele contempla. E se Saulo soubesse que tivesse um povo assim, que adorava a Deus em meia dificuldade, adorava a Deus em meia perseguição, adorava a Deus aonde fosse, Saulo, ele ia e perseguia aquele povo. Saulo, se soubesse que estávamos aqui, Saulo, ele mandava prender, Saulo mandava parar o culto. Mas não, entenda algo nesta noite. O culto pode até parar aqui, ó. A parede pode até ser fechada, as portas podem ser fechadas, mas a igreja de Jesus, ela não para, porque a igreja de Jesus não está fundada em paredes. A igreja de Jesus está fundada na palavra de Deus. E a palavra de Deus vem dizer que pode passar os céus e a terra, mas as palavras de Deus não hão de passar. E nós vimos que Saulo está indo no caminho de Damasco, perseguir a igreja de Jesus, perseguir os pequeninos de Jesus. Mas pastor Edilésio, pastor Eduardo, presbítero Alto, não falaram para Saulo que quem persegue a igreja, persegue também o dono da igreja. Aleluia! E o dono da igreja, evangelista Severino, ele é especialista em combate. O dono da igreja, para os irmãos entender um pouco melhor, em Êxodo capítulo 3, versículo 14, Moisés agora está conversando com Deus, e Deus fala para Moisés: Moisés, eu vou te enviar lá no Egito para ser o libertador do meu povo. E Moisés olha agora para si e fala com Deus: mas Senhor, no nome de quem que eu vou? E Deus fala para Moisés: olha Moisés, quanto a este negócio eu não preciso responder, mas diga que eu sou te enviou, Moisés. E sabe o que significa eu sou? É o que era ontem, é o que é hoje, é o que há de vir. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o meio, ele é o fim. Ele tem todo o poder na palma das suas mãos. Basta uma palavra do nosso Deus para o milagre acontecer na nossa vida. O dono da igreja, a Bíblia vem dizer em Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 12, as 7 igrejas que estão na Ásia. A igreja, agora nós vamos ver a igreja de Pérgamo. Diz isto, o anjo que está na igreja de Pérgamo, o anjo vem escrever e vem dizer: diz isto que é santo e o que é verdadeiro, aquele que tem uma espada aguda que sai de sua boca, e nós sabemos que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é apta para discernir pensamentos. A palavra de Deus, ela vai aonde o médico não consegue entrar. A palavra de Deus, ela vai no nosso pensamento, aquele pensamento que o ser humano não consegue adivinhar por fora, mas Jesus trabalha por dentro, porque o nosso Deus não vê como o homem vê. 1 Samuel capítulo 16, versículo, se não me falha a memória, de número 9. Samuel olha para o primeiro filho de Jessé. O primeiro filho de Jessé era um homem robusto, um homem com aparência, e ele pensou, Samuel pensou: esse daí certamente é o novo rei de Israel. Mas agora Deus fala para Samuel: Samuel, eu não olho como o homem vê. O homem vê o exterior, mas eu olho por dentro, eu contemplo o coração, eu sei das tuas obras, e esse não é o rei de Israel. Aí entra o último, irmão, estava lá no campo das ovelhas, cuidando de ovelha, e chega Davi agora, o pequenino da casa, e Deus olha para Samuel e fala: este é o que eu quero. Muitos podem olhar para você e não dá nada, mas Jesus está falando: é esse que eu quero exaltar, é esse que eu quero encher. Mas se você tem que dar lugar, se você der lugar à presença, você vai sentir a presença dele. E nós vimos que o dono da igreja, Apocalipse capítulo 3, versículo 8, vem dizer, Apocalipse capítulo 3, versículo 11, perdão, o anjo que está em Filadélfia, ele vem dizer: ó, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Irmãos, o inimigo das nossas almas, ele quer arrancar aquilo que Deus nos deu. O inimigo das nossas almas não quer ver você feliz, não quer ver você prosperar, não quer ver você crescer na vida, mas está repreendido em nome de Jesus, porque quem sustenta a igreja é Jesus de Nazaré. Quem sustenta a igreja é o Senhor dos Exércitos. O jovem Guilherme falou, Salmo 24, capítulo, versículo 7, o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória, e
Você só vai sentir a graça dele se você der lugar. É algo que eu sempre falo e vou repetir. O culto é individual. Você só vai sentir a presença se der lugar. Você só vai falar línguas estranhas se você der lugar. Ah, mas eu só vou ser batizado em dia de congresso. O meu Jesus batiza hoje. O meu Jesus batiza na tua casa. O meu Jesus te batiza na rua. Porque ele tem todo o poder na palma das tuas mãos. Basta uma palavra de Jesus para mudar o teu cativeiro nesta noite. A Bíblia vem dizer agora que Saulo está indo a caminho de Damasco. E um grande resplendor aparece no meio do caminho. E Saulo ouve uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? A Bíblia vem dizer que Saulo, talvez, é uma fé minha, a Bíblia não diz, mas é uma fé minha que Saulo ouvia falar de Jesus. Porque Jesus é famoso. O nosso Deus, ele é famoso. Aonde passa, você ouve falando. Aonde passa, está escrito. Antigamente nas igrejas escrevia assim: ó, Jesus está voltando. Jesus vem. Ah, Maranata, Jesus está voltando. Mas hoje em dia a gente não vê mais isso. Mas Jesus me chamou como profeta para dizer que Jesus está voltando. Se você aí na rua ouve a minha voz, Jesus está voltando. Arrependa-se enquanto ainda dá tempo. Peça perdão pelos seus pecados. Fala: Jesus, eu te aceito como Salvador. Jesus, eu reconheço o Senhor como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E nós vimos que Saulo ouve a voz dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E Saulo, agora sem saber quem é, ele pergunta: mas quem és tu, Senhor? E Jesus se apresenta para Saulo dizendo: eu sou o dono da igreja. Eu sou Jesus, Saulo, a quem tu me persegues. Agora nós vimos que Saulo, ele está cego. E a Bíblia vem dizer que Deus, agora o próprio Jesus manda levar Saulo para a cidade. E Saulo fica numa casa. E na mesma cidade tinha um profeta chamado Ananias. E Jesus visita Ananias em sonho, em visão. Ananias, e Deus fala com Ananias dizendo: Ananias, vai numa rua chamada direita, porque tem um homem chamado Saulo de Tarso, ele precisa da sua oração. Aleluia. Ananias, ele ora: muito tenho ouvido falar deste homem, um homem perseguidor, um homem que a qual persegue a igreja do Senhor. Aí Ananias, ele, pela uma fé minha, Ananias, ele fica meio contraditório. Ele fica pensando: meu Deus, se eu for lá, o que vai acontecer? Se eu for lá, o que ele vai fazer comigo? Mas agora Jesus fala: vai lá, porque eu tenho para mim um vaso escolhido. Quantos eram desgarrados da glória de Deus? Mas Jesus desceu do alto sublime trono. Ele se fez carne como eu e você, padeceu necessidades, sofreu dores, sofreu frio, sede, calor. Mas ele subiu agora no alto do madeiro e colocaram uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, crucificaram o nosso mestre. Ao terceiro dia ressuscitou, e Jesus está à destra de Deus dizendo: este é meu filho amado, estes são meus escolhidos, este que eu morri por eles. Eu morri, me sacrifiquei por eles. E nessa noite, se você pode sentir a presença dele, dá glória para quem é ele. Dá glória para quem é ele. A Bíblia vem dizer que Saulo agora está na casa. Ananias chega e ora pela vida de Saulo. E Saulo cai dos seus olhos escamas como de peixe. E a Bíblia vem dizer que Saulo é cheio do Espírito Santo na mesma hora. E passa-se alguns anos, alguns tempos. Nós sabemos que Saulo não começou seu ministério assim. Se eu não me falha a memória, foi com uns 13 a 14 anos. O irmão pode me corrigir. Até começar o seu ministério, a pregar a palavra. E a Bíblia vem dizer agora que quando Saulo, ele começa a pregar, agora o seu nome é Paulo, Saulo, só muda o nome. A Bíblia vem dizer que ele começa a escrever as epístolas, as cartas, e ele escreve Romanos capítulo de número 8. E quando nós lemos esse versículo: portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que condenação é essa? Que eu e você estávamos condenados. A Bíblia diz: quando Adão peca, Adão é destituído da glória de Deus, e o pecado entra na humanidade. E nós sabemos que o salário do pecado é a morte. A jovem Sara louvou a Deus com um hino muito lindo: pois o bem que eu quero fazer eu não faço. Muitas das vezes a nossa carne está pedindo para você fazer uma coisa,
E o Espírito Santo está dizendo: não faz. Lembra daquela vez que você estava no caminho e aí você ouvia a voz de Deus dizendo: só não vai por aí não, não faz isso daí não. Aí você ficava: meu Deus, será que é a minha consciência? Não, é o Espírito Santo de Deus falando contigo. Eu lembro um testemunho meu. Eu fui, quando estava acabando as minhas aulas, eu fui numa festa, o último dia de aula, eu fui numa festa, já estava todo errado, um crente na festa mundana. Aí eu lembro que eu estava na festa, era um sábado, e domingo de manhã era a consagração dos jovens. Olha só que perigo. E eu estava ali, e o funk estava tocando muito alto, e coisas, muita bebida, não tinha bebida para crente. E eu fiquei: meu Deus, eu estou perdido aqui, o que eu estou fazendo aqui? E eu lembro como se fosse hoje, irmãos, uma menina chamada Júlia, ela nunca me chamou, ninguém nunca me chamou de Cláudio, me chamava todo mundo de Claudinho. E aquela menina, ela levantou para mim, eu estava na festa andando, ela apontou o dedo para mim e falou assim: Cláudio, aqui não é o seu lugar. O seu lugar não é aqui. Eu, de repente, eu fiquei assustado, eu olhei para ela e falei: meu Deus. E na mesma hora, a música tocando muito alto, eu lembro que o telefone tocou, eu puxei o telefone, eu vi, era meu pai. Eu atendi, meu pai falou assim: Pai do Senhor, varão. Eu falei: Pai do Senhor, pai. Ele falou: que música é essa aí no fundo? Eu falei: é a música deles aí, pai. Aí ele falou assim: ó, você sabe que essa música aí não é pra você não. Aí eu lembro que minha irmã Kathleen pegou o telefone e falou: Claudinho, vem pra casa que sua cama tá arrumada. O seu lugar não é aí. Entenda uma coisa: o mundo é mundo, igreja é igreja. Você não foi chamado para ser igual. Você foi chamado para fazer diferença. Aonde você passar, tem que haver diferença. No seu trabalho você tem que brilhar, na tua faculdade tem que brilhar, na rua tem que brilhar, porque você tem o Espírito Santo de Deus na tua vida. Mateus capítulo 5, a Bíblia vem dizer: o sal que não salga, de nada presta, a não ser pisado pelos homens. O que eu e você temos feito para fazer a diferença? Nós temos que fazer a diferença no andar, no vestir, no falar. Seja santo em toda a maneira de viver. Não é 10, 20%, é 100%. Tem que ser santo na maneira de falar, tem que ser santo no Pai do Senhor, tem que ser santo na rua. Porque tem irmão que quando aparece na rua, se vê o pastor Eduardo, se esconde. Se vê o irmão da igreja, se esconde, desvia do caminho. Irmão, quando eu vejo o irmão da rua, eu abro um sorriso e falo: a paz do Senhor, a paz do Senhor Jesus. Porque crente é diferente, irmão. Crente é diferente. Aonde ele passa, tem que acontecer alguma coisa. A Bíblia vem dizer que Eliseu passava num certo caminho, e a Eliseu não falava uma palavra. Mas a mulher olhou, observou e falou: olha, verdadeiramente este é o santo homem de Deus. O seu testemunho é a tua vida, varão. O seu testemunho é a tua vida, varoa. Seja santo, porque Jesus é santo. Jesus te chamou para carregar a cruz, e a cruz tem espinho sim, a cruz é pesada sim. Esses evangelhos de hoje em dia, que você pode fazer o que quiser, pode viver do jeito que quiser, mas a palavra de Deus vai dizer: aquele que aceita Jesus, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Se você xingava, não xinga mais. Se você bebia, não bebe mais. Se você se prostituía, não prostitui mais. Porque a palavra de Deus entrou na tua vida. A palavra de Deus te transformou. E hoje você é salvo, é lavado, é remido pelo sangue de Jesus. E nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas tem um porém, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus. E o que é andar em Espírito? Gálatas, capítulo de número 6. Gálatas, capítulo de número 5, versículo 22, perdão. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Esses são o fruto do Espírito Santo. Se você diz ser cheio do Espírito Santo e não tem paz na sua vida, você tem que aceitar Jesus de novo. Porque Jesus, Ele é a verdadeira paz.
Porque o mundo pode pregar várias coisas. Pode dizer que ter um carro do ano vai te trazer paz. Pode dizer que uma casa bonita vai te trazer paz. Pode te trazer felicidade por um momento. Mas a verdadeira paz, só quem conhece sabe. É Jesus de Nazaré na vida. Pode não ter nada, mas tendo Jesus tem tudo. Pode não ter carro do ano, mas tendo Jesus tem paz. Tem alegria, tem felicidade. Quantos tem Jesus no coração? Quantos têm a verdadeira paz? Eu encontrei a verdadeira paz. Eu aceitei a Jesus como meu único, suficiente Salvador. Eu entreguei a minha vida para Jesus. Eu falei: Jesus, a partir de hoje, eu não sou mais meu. Agora eu entrego a minha vida a Ti, Jesus. Eu sigo agora a Tua palavra. Eu ando na Tua palavra. Eu vou buscar a Tua palavra. Porque a palavra de Deus é quem salva a igreja. Irmãos, pela misericórdia de Jesus, eu já preguei em vários lugares. E nesses vários lugares que eu preguei, eu ficava sentado, o pregador é por último. Eu ficava sentado, o culto onde eu ia era colher de fogo do início ao fim. E eu ficava: meu Deus, cadê a palavra? Eu via muitos louvores. Eu falei: meu Deus, cadê a palavra? Ninguém pegava o versículo e lia. Ninguém abria a palavra de Deus para falar. O que edifica a igreja é a palavra de Deus. O que edifica o crente é a palavra de Deus. O que sustenta a igreja é a palavra de Deus. Irmão, tenta expulsar demônio. Se não for pela palavra, não sai não. Se você chegar e tentar falar línguas estranhas, também não sai, tem que ser a palavra. Que palavra é essa? O sangue de Jesus tem poder. Eu te repreendo em nome de Jesus. O inimigo tem que bater em retirada, porque o nome de Jesus tem poder. A palavra de Deus tem poder. E Jesus é a palavra. Se coloque de pé, eu não vou passar do horário. Aleluia. Espírito Santo de Deus. E eu pedi a Deus: Deus, renova a Tua igreja. Eu pedi ao Senhor: Senhor, renova a Tua igreja. E antes da pregação, o Senhor já renovou a igreja. Eu agradeci a Deus, porque Deus ainda ouve a oração. Aleluias. Aleluias. Eu falava: Jesus, renova a igreja, Jesus. Ah, Senhor, renova a igreja. Eu ficava: Jesus, renova. Porque tem coração que precisa ser renovado. Eu falei: tem gente aqui que precisa ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. Chovendo a Vitória, louva aquele hino com gemidos que palavras. Porque tem vezes que palavras não conseguem expressar a nossa dificuldade. Tem vezes que palavras não conseguem expressar aquilo que eu e você temos passado. O Senhor tem te chamado aqui nesta noite. É para mudar a tua vida. O jovem Guilherme já falou aqui. Tome uma atitude diante de Deus. Mas, jovem Cláudio, eu já estou há 10 anos na igreja e nada mudou na minha vida. Jovem Cláudio, eu estou há 20 anos na igreja e nada mudou. Mas hoje é a noite de você receber a palavra de Deus no seu coração. É a palavra de Deus que vai ao teu encontro. Oh, Jesus, a ti confesso, não dá pra viver.
Santo te preenche agora. O Espírito Santo sabe o que você precisa. Se a tua filha não quer servir Jesus, Ele vai tratar agora com ela. Entrega para Jesus a tua filha.